Minha amiga Rosângela, finalmente estamos aqui frente a frente. Muito obrigada, Sérgio. Hoje a gente está assim muito frente a frente, a gente vai entrar na questão da crise, né? O que nós, seres humanos, podemos entender, né, uma crise? O que seria uma crise e como é que a gente pode lidar com uma crise, seja ela qual for? Né? A crise seria assim um primeiro desequilíbrio, seria como é que você entende, né, pela parte aí da sua especialização, tudo que você trabalhou até hoje, da sua experiência como crise, principalmente agora agravado com a pandemia, né? É interessante, né? Porque a palavra crise, né? Não sei se você teve a curiosidade de pesquisar, mas ela veio do grego, né? Crisis, né? K-R-I-S-S, crisis, e que tem a ver com. Ela foi, na verdade, trazida para o termo médico, né? Que é aquele momento exato da mudança. Então, ou o cara vai morrer, ou o cara vai se curar, né? Então, ele está na crise. É aquele momento que vai dar o fechamento da história, né? A palavra, a Uhum. etimologia da palavra. Eu gosto como eu sou especialista em neurolinguística, então as palavras, para mim, elas sempre serão muito importantes, porque a gente vai sempre ter os nossos significados mentais sobre as palavras, e é em cima disso que a gente vai agir, que a gente vai ter o nosso comportamento. Então, quando a gente pensa, né, na palavra crise, que tem a ver com esse momento da definição, momento de virada, né, momento de transição, e na China, né, parece que a palavra crise tem a ver com oportunidade, né? A Sim. tradução da palavra é oportunidade. Então, eu gosto de pensar nesse contexto, né, de crise como um momento de decisão, e assim, da gente poder tomar as rédeas das decisões da nossa vida para a gente poder fazer do momento, ou um momento onde você vai pirar, ou um momento onde você vai fazer algo para mudar. Sabe que quando começou a pandemia, Sérgio, na primeira semana, eu entrei em crise. Eu fiquei assim, meio estagnada. Eu tive uma E sensação agora? O de que vai juízo ser? final. Eu tive uma É. sensação de juízo final, porque na minha cabeça eu não entendia direito, eu achava que o vírus estava no ar, que a gente ia sair na rua e todo mundo ia ser contaminado, né? E eu me lembro de ficar uma semana meio confusa com isso. Fiquei dentro de Sorumbática, né? casa. Você está assim, Mas sorumbática, teve um momento estática, que eu me lembro. paradona. Exatamente, porque a crise faz isso, né? A crise te congela, ela te estagna. Você fica ali, você fala, e agora? Eu morro ou eu faço alguma coisa? E eu tive essa experiência e me lembro muito bem de ter um momento. Eu faço meditação há algum tempo e eu fiz uma meditação, né, com aquele sentimento que eu estava ali. E eu me lembro de ter essa percepção e falar assim: puxa, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou fazer parte do problema e vou ficar chorando, vou parar a vida, ou eu vou ajudar as pessoas que eu sempre ajudei, Sim. porque os meus pacientes todos desesperados, né? Eu tive que migrar 100% dos meus atendimentos para o online, que eu te confesso que eu tinha um pouquinho de resistência, mas eu fui Uhum. obrigada e vi que deu muito certo, funcionou super bem. Então, eu tive que migrar com os pacientes para o online e as pessoas muito assustadas. E eu falei, bom, eu sou a pessoa que vou poder ajudar essas pessoas que estão pedindo ajuda para elas não pirarem, porque senão vai Sim. todo mundo aqui pirar. E eu me lembro de tomar uma decisão de fazer a diferença, de poder ajudar as pessoas. E acho que foi muito bom ter feito isso, porque isso me impulsionou para acolher as dores dessas pessoas e levar positividade. Foi nesse momento que eu comecei as lives, que eu falei, não, eu preciso levar boas novas para as pessoas, né? Eu preciso levar esperança para as pessoas. Então, realmente, a crise, ela acontece com todos nós, tanto no aspecto saúde, no aspecto como é que estamos, né, na nossa saúde, mas isso também acontece nas crises, né, financeira, profissional, familiar, como você bem colocou, né? Eu acho que a gente está num momento onde nós todos tivemos a oportunidade de, cada um do seu jeito, da sua forma, teve essa oportunidade de vivenciar uma crise no sentido mais profundo da palavra. Uhum. Porque o Sim. vírus pega todo mundo, Sérgio. Se você não teve Covid, o vírus vai te pegar no financeiro. Se não te pega no financeiro, ele te pega no relacionamento familiar. Se não te pega no relacionamento familiar, se você está sozinha, ele te pega na solidão. Então, o vírus, ele atinge todo mundo. Mesmo você não ficando doente, efetivamente, fisicamente falando, mas ele afeta o seu psicológico, ele Uhum. afeta
o seu financeiro, né? Ele afeta a sua autoconfiança. Então, realmente, estamos vivendo uma era de grande chacoalhão coletivo para a gente... Aí eu já entro um pouco as minhas crenças, né? De achar que isso é para o nosso bem. Eu acho que tudo que acontece sempre é para que a gente possa fazer melhores escolhas. Mas esta oportunidade que a gente está vivendo, de crise, é realmente um momento da gente fazer uma decisão muito pessoal, né? Como eu fiz a minha escolha de ajudar, eu acho que cada um pode. E eu vi muitas pessoas desistindo, né? Desistindo da vida, desistindo da luta, desistindo e partindo mesmo, né? Pessoas que chegaram efetivamente a partir. Mas quando você conversa com os médicos, muitos falam, as pessoas morreram mais por medo, mais por ansiedade, mais por achar que, nossa, a cabeça interferiu muito mais do que o próprio corpo físico. O corpo físico até Sim. teria alguma condição, mas a parte mental realmente foi muito afetada. E não só as pessoas que adoeceram de Covid, mas o pós-Covid, né? Porque a gente tem hoje um enxame de pessoas que tiveram a doença ou não tiveram a doença, mas foram afetadas pelo vírus de qualquer forma, com muitos problemas psicológicos, né? Nós já tínhamos como a depressão sendo a maior doença que afeta, né, o planeta todo, mas hoje eu acho que a gente, acho que além da depressão vem a ansiedade, né, vem o burnout, complementando aí, né, dentro após essa grande crise que todo mundo está vivendo e que nós ainda estamos nela, ainda vamos ficar um tempo. Então, quanto antes tomarmos uma decisão de fazer dessa situação um momento de vida, de cura, e não de morte, e não de entrega, né, não de desistir, eu acho que quanto antes a gente fizer tomar essa decisão, mais rápido nós vamos sair da crise. Para a gente retornar melhor do que quando entrou, né? E realmente é um desafio muito grande, né? Como se fosse aquela ave fênix que mergulha lá no fundo lá e sai voando, né? E aí, à medida que ela vai voando, as asas vão sendo limpas e ela sai livre, leve e solta, né? Então, falamos de crise. Ângela, a questão do burnout, né? Seria uma situação extrema, porque começa com aquele medozinho, né? A depressão, para quem já leu alguma coisa, pode começar desde o momento em que eu mando uma mensagem para você e você não me responde. Poxa, a Rosângela não me respondeu. Será que ela está fazendo alguma discriminação? Ou eu passo do outro lado da rua, cumprimento você, você dá um oi assim seco. Nossa, mas ela não me cumprimentou. Aí começa um pequeno probleminha, uma pequena tristeza, uma pequena coisinha que não vai se resolvendo até a situação se tornar patológica, né? E o burnout aí, né, ele pode se manifestar de várias formas, né? Seja ele emocional, seja ele físico, seja ele psicológico. Está com você aí, né, esse termo, no caso aí do inglês, né, que seria, acho que apagão, né? Você realmente apagar. Queimar por completo, né? To burnout, né? Você queima. Completo, né? Você queima. Pois é, e o que a gente pode fazer para prevenir, né, para que a gente não tenha um estado como esse? É interessante a gente, né, pensar que o burnout, assim, se a gente for fazer um resumo, né, bem simplificado, né, do conceito, o burnout tem a ver com excesso por estresse, né? Então, lembrando que estresse, muitas pessoas confundem, né, estresse como uma coisa negativa, mas a palavra estresse, ela tem a ver com atividade. Então, estou estressada, estou com muitas atividades. Só que quando isso chega a um nível patológico, né, que esse excesso te traz fadiga, esse excesso, ele acaba se tornando algo que te paralisa, né? Acaba se tornando uma exaustão completa. Então, aí a gente está já pensando na síndrome do burnout como um distúrbio psicológico, né? Então, assim, é legal a gente ter essa diferença, porque quando você falou da história às vezes a pessoa fica preocupada se o outro não está dando atenção, tal, e começa a ter vários pensamentos e, né? Puxa, será que ele não gosta de mim? Não vai me ligar? Não vai me responder uma mensagem? Mandei uma mensagem, não respondeu para mim. Isso a gente está falando de ansiedade, né? E a ansiedade, todo mundo tem um pouquinho. Ficar ansioso, porque, daqui a pouco eu vou começar a minha live com o Sérgio, né? Até te mandei mensagem, Sérgio, eu tô aqui prontinha, tá? Então, essa ansiedade
normal, tudo bem. O ruim, tudo é sempre o excesso, né, Sérgio? Então, assim, quando a ansiedade chega num ponto que te paralisa. Então, quando você tem excesso de atividade, chega a uma exaustão, né, extrema, chega a ter uma fadiga realmente por esse excesso de ações e de atividades que você tem. E aí você ainda dá mais ansiedade, quer dizer, aí é um prato perfeito para adoecer mesmo, né? E é interessante, sabe, Sérgio, porque o burnout é uma coisa que começa muito devagarzinho. Não é algo que você hoje acordou e, nossa, eu tive uma crise. Porque, por exemplo, crise de ansiedade ou crise do pânico, às vezes a pessoa ela tá ali, tá vivendo uma vida normal e um dia ela tem uma crise, ela acorda, o coração tá palpitando, ela passa mal, ela vai querer ir pro hospital, porque é um negócio que vem, né? Emerge, de repente acontece. O burnout, não. Ele vai vindo devagarzinho, não é do dia para a noite. É um processo. Você começa a se sobrecarregar com atividades, às vezes, do trabalho, atividades de casa, né? Especialmente nós que estamos muito fazendo home office. Então, você tem o seu trabalho e no home office você deve muito bem saber que as empresas, especialmente, estão pedindo muito mais, né? As entregas, elas estão sendo muito mais cobradas. Então, não é só você fazer o seu trabalho, é você fazer o seu trabalho no nível de excelência, no nível de qualidade, uma cobrança altíssima, né? Então, as pessoas que têm a oportunidade ainda de trabalhar em casa com muita angústia pelo resultado, muito medo de perder o emprego, muitas vezes. As pessoas que tinham negócios próprios, que tiveram que se reinventar. Então, é muito bonito, né? Vamos nos reinventar. Como? O que eu posso fazer para me reinventar? Então, é um excesso de atividades que, poxa, mas é a sua vida, não tem muito o que fazer. Mas esse excesso pode levar ao burnout, né? Pode te causar essa exaustão extrema que vai te dar fadiga, que vai mexer com o seu sistema imunológico, que vai te dar alterações cardiológicas, possivelmente, vai aumentar a sua pressão arterial, pode mexer com a sua, inclusive, a sua glicemia. Então, assim, pode provocar tantas outras coisas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental é extremamente avassalador, porque uma pessoa que ela realmente tem um diagnóstico de burnout, que também não é fácil fazer o diagnóstico, porque às vezes a pessoa, eu tô com burnout, mas calma, você tem que passar por uma avaliação médica, você tem que passar por uma avaliação com um psicólogo, você tem que passar por uma avaliação talvez com um psiquiatra, para daí a gente fechar o seu diagnóstico e entender quais são os melhores recursos para você poder melhorar. Mas uma vez que tem o diagnóstico, essa pessoa, ela está sofrendo muito, ela está com a vida praticamente paralisada, porque a pessoa, quando ela chega nesse ápice de exaustão, né, por excesso de atividade, ela paralisa totalmente. Aí ela não consegue mais falar, ela não consegue mais trabalhar, ela não sai da cama. E começa a afetar a sua parte cognitiva. Uma coisa que, de repente, você faria em 20 minutos, quando você vê, passou 2 horas e você já está ali, você não sabe mais como fazer aquilo. Você foi, voltou e não terminou nada. Né? Você começa a lavar a louça, aí você vai cuidar da pia, aí você vai atender o telefone. Então você não termina nenhuma atividade. E não é por uma incompetência, é porque você está num estado de exaustão que afetou a sua parte cognitiva. E aí você não dá conta mesmo de fazer as coisas, né? Isso eu tô falando, são sintomas que a gente vai percebendo, que é assim que as pessoas percebem, porque dificilmente a própria pessoa percebe que ela não está bem. Geralmente é alguém da família que fala, você tá muito estressada, você tá ansiosa, será que você não precisava procurar uma ajuda? E normalmente as pessoas falam, não, eu tô muito cansada, é muita coisa, eu tô fazendo muita coisa, eu tô muito cansada. Mas, muitas das vezes, esse cansaço ele já se tornou mesmo um problema de uma crise psicológica, né? Que vai realmente... É uma síndrome de vários sintomas, né? Então, você precisa parar e fazer essa autoavaliação para procurar ajuda. Porque o jeito que a gente começa a melhorar, sair desse processo, tanto para crise, para ansiedade, por burnout... O caminho é um só. Primeiro, é da autopercepção. É eu começar a me observar.
puxa, mas antes eu conseguia fazer isso em 20 minutos, agora eu estou fazendo 2 horas, não estou dando conta. Puxa, mas qualquer coisa está me deixando muito irritada. Puxa, mas eu estou brigando com a minha família o tempo todo. Nossa, eu estou de saco cheio do meu emprego, eu estou querendo largar tudo e eu não posso largar tudo. Nossa, quer dizer, você começar a se perguntar o que você está sentindo. Como que está? A gente precisa desenvolver o quanto antes essa autopercepção. Eu acho que é muito rico a gente ter essa oportunidade de se auto-observar, sabe? De fazer perguntas para nós mesmos. E se você tiver dificuldade de responder para você, aquela pessoa que vive com você vai ser ótima para te dar esse feedback, né? Porque as pessoas não são muito abertas para feedback, né, Sérgio? As pessoas, elas têm muita dificuldade em ouvir críticas. Mas eu vou te dizer que isso faz total diferença no na nossa melhora, na nossa cura, no caminho da saúde. É você ter a oportunidade de ouvir um pouco o que o outro tem a dizer sobre você e você também fazer essa reflexão. Porque normalmente as pessoas que estão em burnout, elas começam a entrar num processo tão difícil mentalmente falando, que elas não veem saída. Elas acham que não tem saída. E muitas delas acabam pensando em na única saída, o suicídio. Ou as drogas, ou o álcool. O número, assim, o que aumentou, né, das pessoas consumindo álcool na pandemia agora, né, nesses últimos tempos de pandemia. Por quê? Porque é uma forma de relaxar, mas é uma forma também de você anestesiar, de você tirar toda aquela carga emocional. Então, só que sim, tudo em excesso vai fazer mal. Então a gente tem visto muita gente se automedicando, muita gente usando, às vezes, né, o uso de drogas, e muitas vezes pessoas também pensando no suicídio. E se não for um suicídio efetivamente, que vai lá e se mata, mas um suicídio devagarzinho, sabe? Então a pessoa começa a se alimentar mal, ela passa a não cuidar da própria higiene, ela começa a não cuidar das coisas dela, ela vai se entregando, né? Então, é importante a família ficar atenta e entender que não é frescura, porque é difícil para a família também. Porque a família olha e fala assim, ai, vamos lá, força, né? Vamos lá, não pode... Você vai superar isso, não pode ter esse desânimo. Tá cansado de quê? Cansado de quê? Tá em casa? Você tá em casa, tá cansado de quê? Né? Mas, assim, independente, né? Hoje a gente está falando de pandemia, mas independente, burnout vai continuar existindo, mas as pessoas nas empresas, as pessoas na vida cotidiana, nas famílias, elas sofrem esse tipo de estresse, elas sofrem esse tipo de pressão, e que elas se sentem realmente sem esperança de se tratarem, de buscar ajuda. Então, primeiro ponto, né? Eu acho que é desenvolver a autopercepção, buscar uma ajuda com médico mesmo, assim, fazer uma primeira avaliação clínica para ver os seus índices todos, para fazer um check-upzinho, claro. Questão, né, das crises de burnout. E aí, nessa altura do nosso bate-papo, né, o que você pode deixar, né, de experiência ou de ideia, né, para que a gente possa verdadeiramente enfrentar tudo isso aí que está aí, e obviamente teremos outras crises, né, mas a gente manter o nosso equilíbrio, né, procurando o máximo possível estar bem consigo mesmo, que acho que isso é que é importante, que o resto tudo vem, né? O resto tudo vem. Sabe que assim, né, estou aqui pensando que a melhor forma, né, da gente recomeçar a vida, né, é quando a gente adquire, ou quando a gente entende, ou quando a gente busca o nosso propósito de vida, né? Porque quando você tem um propósito de vida, que o propósito tem a ver com objetivos, mas não é só isso, né? Cada vez que você perguntar, tá, mas o que é propósito? A gente tem que lembrar que propósito é você se perguntar, para que serve a minha vida neste mundo? De que maneira eu estou colaborando com o mundo? Porque não é só você para sua família, não é só você pela sua sobrevivência, né? Quando nós pensamos em propósito, a gente tem que ir um pouco além disso. A gente tem que entender que a sua palavra, a sua ação, a sua atitude, o seu trabalho, o seu carinho, o seu amor, a sua doação pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Muito obrigado, super gratidão. Eu que agradeço, Sérgio.